Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero te contar a respeito de uma tese fixada numa repercussão geral em 2015 no informativo do STF. O assunto é concurso público. A tese fixada por ideia do ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive o voto é de autoria dele, fixou-se o seguinte: na hipótese de posse de um servidor público num cargo público determinada em razão de uma decisão judicial, esse servidor não faz jus à indenização pela demora da sua nomeação e posse, salvo situação de arbitrariedade. O caso concreto envolvia 10 candidatos a um concurso de auditor fiscal que aconteceu na década de 90. Esses candidatos foram impedidos pela banca examinadora de participar da última etapa do certame, que era o curso de formação. Eles judicializaram a causa e, conforme as liminares foram sendo dadas, eles participaram dessa etapa. E ao final foram nomeados e empossados normalmente, mas essa nomeação e posse adveio de uma decisão judicial. O que esses servidores, posteriormente posse e nomeação, alegaram? Entraram novamente na justiça, mas agora pleiteando uma indenização pela demora da sua nomeação e posse contra a administração pública. O que o STF entendeu? O ministro Teori Zavascki, na minha opinião, trouxe excelentes argumentos para rechaçar essa indenização pleiteada por esses servidores. Ele começou o voto dele, quando ele estava no plenário, analisando o seguinte: essa questão dessa indenização é polêmica. No STJ, nós tínhamos precedentes antigos que davam remuneração para esses servidores pelo prazo que eles ficaram esperando o final desse processo, que no caso concreto foi 2 anos, que esses servidores ficaram esperando o final da lide, o trânsito em julgado para tomar posse. O STJ então já dava essa remuneração em precedentes mais antigos. Depois o STJ também dava essa indenização a título de perda de uma chance. No entanto, lembra o ministro Teori, recentemente o STJ já não vem acatando essa indenização mais. Precedentes mais novos já descartam essa possibilidade. Aí lembrou o que define o STF hoje. Ele diz: precedentes mais recentes do STF acompanham o entendimento do STJ. Não é devida essa indenização. E o ministro afirmou: acompanho tanto os precedentes mais recentes do STF como os precedentes mais recentes do STJ. 2 argumentos principais dá pra gente retirar do voto do ministro Teori Zavascki. O número 1 seria: para que houvesse preterição na nomeação e posse desses candidatos, conforme eles alegam, eles deveriam estar aprovados no concurso público quando eles judicializaram. Não foi o caso concreto. Vamos ler o que fala o artigo 37, 4º da Constituição Federal. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público, não era o caso desses candidatos, eles estavam ainda dependendo do curso de formação, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Não tinha como a administração pública chamar quem está dependendo de uma sentença para tomar posse. Justamente pelo princípio da prudência judiciária, lembrou o STF, limita-se a execução provisória dessas decisões. Você colocar o nome de um servidor numa folha de pagamento é uma atitude séria e a administração pública não tinha condições de fazer aquilo antes do trânsito em julgado. Esse foi o primeiro fundamento e agora eu faço questão de ler só um pequeno parágrafo do ministro Teori que eu achei imprescindível para que fique bem claro esse argumento dele. Ele diz: o dever de reparação, eventualmente surgido em concursos públicos, não pode alcançar todas as hipóteses de judicialização. Fosse isso verdadeiro, a responsabilidade estatal assumiria uma elasticidade totalmente desproporcional, tornando os processos seletivos, os concursos, praticamente inadministráveis. Admitir essa premissa, finaliza o ministro, resultaria em considerar possível o nascimento de uma reparação civil em decorrência de atraso, por exemplo, pela impugnação de cláusulas editalícias, diferentemente do que alega o artigo 37 da Constituição Federal, que exige, para que exista uma preterição de vagas, uma preterição de candidatos, teria que existir no mínimo uma aprovação no concurso público, requisito esse que faltava a esses litigantes.
Segundo fundamento que a gente pode analisar nessa decisão: havia uma mera expectativa na posse e nomeação desses candidatos. O processo ainda estava em curso. Afirma o STJ, complementando esse entendimento do ministro Theory, que o retardamento das nomeações em decorrência de uma decisão judicial que ainda está tramitando não configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar uma contrapartida indenizatória. Seria também um enriquecimento sem causa desses candidatos que efetivamente nem trabalharam durante esse período em que eles aguardavam o trânsito em julgado dessa decisão. Então, nesses casos, ficou definido que essa indenização não seria devida. Há que se fazer, no entanto, uma ressalva, como disse desde o início do vídeo, lá naquela tese fixada. Havendo situação de arbitrariedade, ilegalidade, inconstitucionalidade praticada pela administração pública, a indenização é razoável. Tanto é que tem casos no STF já julgados garantindo essa indenização. Posso te dar 2 exemplos trazidos pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Primeiro exemplo: uma candidata aprovada no concurso público da magistratura do TJ do Rio Grande do Sul na década de 60, ela foi declarada aprovada. Dias depois de sua aprovação, o TJ se reúne secretamente e a elimina do concurso público. Claro que a gente está falando de uma decisão da década de 60, mas nesse caso foi sim garantida indenização a essa candidata em razão da sua exclusão do concurso público sem qualquer motivo, uma decisão totalmente imotivada numa reunião secreta. Segundo caso que a gente pode enumerar cabível dessa indenização: soldado excluído do concurso público depois de aprovado, sem qualquer contraditório e ampla defesa. O STF garantiu a indenização nesse caso, lembrando, os 2 casos de ressalva eram candidatos aprovados em concurso público e que não tiveram a sua posse garantida por conta de ilegalidade, arbitrariedade ou inconstitucionalidade da administração pública. Então há que se diferenciar esses 2 casos. Se for ilegal, abusivo, arbitrário o ato da administração pública, cabe a indenização. No entanto, num caso de decisão judicial que apenas prorrogou a posse e nomeação daquele candidato, não fará jus à indenização. A administração não estaria praticando ato ilegítimo ou arbitrário, nesse caso aqui, apenas por uma cautela, garantindo o princípio da prudência judiciária. Então, nesse caso, a administração não poderia ser punida tendo que indenizar esses candidatos, tá? Então essa é a dica que eu dou hoje com vocês. Semana que vem a gente se vê novamente. Espero que vocês tenham compreendido esse julgado, que eu acho que vai cair nas próximas provas. A AGU eu estudaria esse julgamento, procuradorias, especialmente importante. Então é isso, gente. Semana que vem a gente se vê novamente. Bons estudos para todo mundo. Tchau!